Fala pessoal, então eu trouxe mais um caso aqui para a gente discutir. Até agora a gente lançou exceções que são consideradas exceções não verificadas. O que significa isso, pessoal? São exceções que o compilador não verifica, que é verificado em tempo de execução. Embora ele já tenha avançado aqui na versão do Java 14, do 8 para o 14, que eu já vi que ele já está pelo menos marcando um alerta ali no pointer exception, tá certo? Então o que eu fiz agora aqui, pessoal? Eu coloquei esse código da linha 41 até a linha 58 aqui, baseado na árvore de Dayton, tá certo? Bom, o que esse código faz? Ele é um método que simplesmente lança exceção, certo? E que está dizendo que lança exceção exception. Ele está dizendo na assinatura do método. Aqui embaixo a gente pode ver, ó, throw new exception, throw exception. Ele está lançando essa exceção exception. Então, vamos parar um pouquinho e vamos pensar. Tem dois tipos de exceções que podem acontecer. As não verificadas, que foram aquelas que nós colocamos aqui quando usamos a divisão por zero, certo? Vou colocar aqui de volta. Notem que o compilador não está marcando nada, mas nessa aqui ele está marcando. Quer dizer que essa aqui é verificada pelo compilador. Inclusive ele está dizendo que essa exceção não foi tratada, que eu preciso tratar ela. E eu tenho duas formas. Ou eu adiciono a cláusula throws ali na assinatura do método. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai adicionar aqui na assinatura do método, certo? Que eu chamo de revogar a exceção. Eu não tratei a exceção aqui. Eu simplesmente estou dizendo na assinatura que esse meu método lança a exceção, mas eu não a tratei aqui, tá bem? E tem a segunda opção aqui, que ele está dizendo, circular com try catch. Então, eu apresento para vocês o tentar. Então, esse bloco começa aqui, termina aqui. Tentar executar o que está na linha 34, certo? Caso dê alguma exceção, você pega essa exceção e entregue esse objeto aqui como mensagem da exceção. E aí o que ele está fazendo é pegando esse objeto e imprimindo a pilha de exceção. Tá bem? Só vou voltar aqui para vocês verem. Então, uma exceção verificada, pessoal, é aquela que a IDE vai marcar aqui do lado para vocês. O compilador, ele está vendo isso aqui, tá certo? Está vendo que esse é um tipo de exceção que ela é verificável. Aquele tipo de exceção ali de divisão por zero não é verificável, então a gente só vai ver em tempo de execução. Então, só deixa eu comentar de novo para aquilo lá não nos atrapalhar, certo? E aí eu trouxe aqui o que diz o Data sobre isso. Todas as classes que são herdadas da classe exception, mas não diretamente ou indiretamente da classe runtime exception, são consideradas exceções verificadas. Qual é a conclusão que eu chego, pessoal? Que essa exceção da linha 27, ela vem de runtime exception, tá certo? E que essa exceção da linha 33, ela vem de exception. Tanto que aqui está dizendo, aqui lança exception aqui no comportamento que está fazendo a chamada aqui em cima. Está lançando exception. Poxa, se ele está dizendo isso aí, eu preciso ter uma hierarquia. Ele traz isso no livro. Que todo lançamento tem exception e tem error. Em exception, eu tenho toda a árvore de runtime exception, e aí eu tenho aqui a divisão por zero, né, que deve estar debaixo aqui de runtime exception em algum ponto. O null pointer está aqui, a gente já está enxergando, e o arithmetic exception, que é a exceção do divisão por zero, está aparecendo aqui. Então, eu concluo que a não verificada segue esse caminho do ramo, enquanto as verificadas, elas seguem esse caminho aqui do ramo, que é de exception, tá bem? Então, geralmente eu vou ter exceções de I/O, por exemplo, uma entrada e saída para um banco de dados, tá certo? Uma entrada e saída para um fluxo de comunicação, utilizando a placa de rede, utilizando Bluetooth ou qualquer coisa do gênero. Então, esse tipo de exceção, elas são verificáveis. Aqui o que eu estou fazendo, pessoal, é simplesmente dizer, criar um comportamento, certo? Que eu chamei de throw exception, e que ele vai lançar uma exceção do tipo exception. No momento que eu digo isso, o compilador consegue identificar que essa chamada lança uma exception e não uma runtime exception, tá certo? Então ele consegue verificar.
A de runtime, ele não consegue verificar. Todas essas aqui que ele botou, e deve ter bem mais, a gente pode olhar na documentação depois, todas essas aqui são de runtime. As de runtime, inclusive errar a indexação de um array, tá? Também é runtime. O null pointer que eu mostrei para vocês, o arithmetic exception que eu mostrei para vocês, todas elas são de runtime, ou seja, de tempo de execução. O próprio nome da classe está dizendo isso. Então esse aqui não é detectável pelo compilador. Então ele não vai marcar para mim. Ele vai acontecer em tempo de execução. Agora esse aqui, ele é detectável, porque ele está dizendo, olha, eu estou lançando uma exception. Então quando ele muda para esse lado do ramo, ele consegue detectar. Tá certo? Então é isso que eu quis trazer para vocês aqui e mostrar. Obviamente, vamos trabalhar aqui no exemplo, né? Deixa eu puxar ele aqui para nós trabalharmos. Então ele tem que lançar uma exceção. Bom, aqui de primeira eu preciso tomar uma decisão. Ou eu adiciono um throws declaration, ou eu circulo com try catch. Eu tenho essas duas opções. Então eu vou circular com try, tente executar essa linha. Se der uma exceção, você pega a exceção, largue nesse objeto que eu quero analisar essa exceção aqui embaixo. Tá certo? Ele até gera com esse to-do aqui em cima. Eu não gosto de deixar to-do dentro do código, pessoal. Aconselho vocês não a deixar, porque o to-do é uma coisa que geralmente a gente deixa como lembrança de coisas que nós temos para fazer. Tá certo? Talvez até ele tenha dito isso, eu não parei para ler ali. Vou salvar aqui. Notem que meu projeto foi salvo. Aqui é uma importação, esse amarelinho que está mostrando, é a importação que a gente deixou de usar. Tá? Não é do que eu fiz agora aqui. Então, retomando, pessoal. Eu fiz esse comportamento, tá certo? Até vamos acertar aqui a chavezinha dele. Ainda tem um pedaço que eu tirei ali do livro do Deitel, tá? Ainda tem um pedaço aqui que veio do Deitel. Algumas coisas eu já mudei o comentário, outras não, tá? Então aqui, ó, esse comportamento eu tirei ali do livro do Deitel só para lançar uma exception. Tá lá no livro, vocês vão ver que é igual na literatura. Eu quero mostrar isso para vocês baseado na literatura. E aqui a gente viu que ele reconheceu isso aqui, né? Então se eu tirar esse try e esse catch aqui, vamos retirar de novo, nós vamos ver que essa é uma exceção verificável. Por quê? Porque pertence ao ramo das exceptions, ao ramo ali de classes de herança de exception. Tá ok? Então, aqui eu tenho duas formas, ou eu revogo, ou eu simplesmente trato com try catch. E aí eu estou matando o tratamento dessa exceção aqui nesse ponto, dentro desse comportamento. Então vamos rodar aqui a aplicação, vamos ver o que acontece. Olha só, lançou a exceção, pessoal. Lançou a exceção aonde? Olhando a pilha. Começou a execução no main, então começou a execução aqui na linha 7, tá certo? Eu não vou clicar mais que aí não fecha, tá? Depois ele foi para o 1, foi para o comportamento 1, que simplesmente só chama o 2, então ele foi para o 2. E aí o 2 que ele fez foi chamar true exception, então ele foi para true exception. Então ele tentou executar até o true exception, então ele entrou dentro desse comportamento aqui de baixo. Tá beleza? Então ele chegou nesse comportamento aqui, foi executar o try, imprimiu o método, olha só, o método true exception lá em cima, ele imprimiu isso, ó, imprimiu essa linha 51 e lançou a exception. Quando ele lançou a exception, ele simplesmente parou, ele finalizou, certo? E ele disse que fez um lançamento de true exception. É isso que ele está me dizendo. Tá ok? Então ele tratou aqui no catch, ó, e deu um system error. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o system error. Notem que aqui, ó, exception handled with method to exception. Ou seja, essa linha aqui ele lançou no catch. E também lançou esse system error aqui do finally, certo? Finally executed into exception. Olha só, ele executou. Que conclusão que eu chego aqui, pessoal? Quando ele lança a exceção, ele passa a execução do código para o catch. O catch executa o que tiver aqui dentro. Geralmente aqui vai ser liberar algum recurso, porque deu uma exceção na nossa aplicação, no nosso I.O. A gente viu ali que geralmente é de I.O. as exceptions que a gente tem. Tá? Então ele executa o catch e executa o finally. Ele sempre vai executar o catch e o finally? Não necessariamente, pessoal. Se der certo a execução, ele executa só o try e o finally. Se não der certo a execução do que está no try,
ele executa o catch e o finally. Ou seja, o finally sempre é executado. Tá beleza, pessoal? Eu espero que esse exemplo aqui tenha ajudado vocês a entender as exceções que são verificadas pelo compilador. São aquelas que pertencem ao ramo onde a raiz é exception. Tá certo, pessoal? Vou deixar aqui de novo do lado aqui para nós analisar. Olha só, começou a execução no main, depois no comportamento 1, depois no comportamento 2, e onde lançou a exceção que foi no throw, ele tentou executar essa linha 52 aqui, não deu certo, ele executou o bloco catch, certo? Que o que ele faz no bloco catch? Ele imprime esse system error aqui. E o que ele faz no finally? Ele imprime esse system error aqui. E é o que está aparecendo aqui em cima para nós. Tá beleza? Então esse assunto aqui era exceções que são verificáveis pelo compilador. Quais que são? Todas que forem filhas de exception. Até o próximo vídeo, pessoal.